Passageiro quer indenização porque alguém perdeu a vida durante o voo. Eu trabalho para uma das maiores companhias aéreas do mundo. Eu sou uma agente de reservas. Meu departamento lida com reservas para nossos membros de passageiro frequente que têm status. Este evento ocorreu há cerca de 5 anos. Certa noite recebi um telefonema de um passageiro exigindo uma compensação porque o voo chegou mais tarde do que o previsto. A causa de um atraso como esse é o que determina se a compensação será oferecida, que forma de compensação será emitida e quanto. Ao pesquisar na reserva para determinar as respostas dessas perguntas, descobri que o motivo do atraso do voo é porque o piloto do voo teve um ataque cardíaco no meio do voo e faleceu. Este piloto tinha esposa e creio que 3 filhos o esperavam em casa. Então foi tão doloroso que ele perdeu a vida tão jovem. Ainda mais porque ele tinha filhos que nunca veria crescer. Por causa da tragédia, o voo foi desviado para outra cidade para permitir que as autoridades retirassem seu corpo do avião. Portanto, este passageiro ligou exigindo uma compensação pelo inconveniente de seu voo atrasado. Ele continuou gritando que havia se atrasado e perdido completamente sua reunião de negócios. Mesmo depois de explicar o motivo do atraso, ele ainda achava que deveria receber algum tipo de reembolso ou voucher apenas pelo inconveniente. Ele estava dizendo que poderíamos ter continuado até seu destino e depois retirado o corpo do piloto do avião. Ele continuou a dizer um monte de coisas ignorantes e de coração frio, sempre insistindo que nós o incomodamos e ele tem direito a uma compensação. Acabei perdendo minha paciência com esse idiota e disse a ele: Senhor, sinto muito por você ter sido incomodado, mas esse homem tinha 40 anos com esposa e filhos. Eles se sentem tendo que planejar e pagar inesperadamente por seu memorial parece ser bastante inconveniente para eles também, mas eles entendem que isso era algo completamente fora de nosso controle. Não havia nada que pudéssemos ter feito para evitar isso. Ele continuou a tentar argumentar e queria falar com a empresa. Eles iam reembolsá-lo ou dar um voucher. Ele também ameaçou postar nas redes sociais sobre o péssimo atendimento ao cliente e o atraso do voo. Basicamente eu disse a ele: boa sorte com isso, e encerrei a ligação. Próximo relato. Sou babaca por querer ser pago por cuidar da minha própria filha. Minha esposa e eu moramos em uma casa suburbana com nossa filha Emily. Nosso vizinho ao lado chamado Walter é pai solteiro com 2 filhas. Estamos morando aqui há pouco mais de 2 anos. Minha esposa gosta muito de assistir a filmes de terror, mas eu nunca gostei deles. Eu fico com muito medo e acabo passando mal, então prefiro evitá-los. Seus amigos às vezes vão com ela para ver os mais populares, mas ela também gosta de filmes de terror mais antigos, independentes e estrangeiros. Ela sempre teve dificuldade em encontrar pessoas que tivessem esse nicho de interesse e por isso foi tão importante quando conhecemos o Walter e descobrimos que ele também compartilha dessa tendência. Eles rapidamente começaram a fazer planos para assistir filmes juntos. Fui convidado para fazer parte disso, mas recusei. Prefiro ficar em casa cuidando da nossa filha e as de Walter enquanto eles estão em suas reuniões cinéfilas. Às vezes eles vão ao cinema, mas outras vezes eles apenas ficam na casa de Walter assistindo coisas em seu cinema em casa. Ele geralmente tem que ir para outra cidade para pegar uma sessão específica de algum filme estranho, então é normal que eles voltem muito tarde. Eles finalmente começaram a fazer coisas fora de assistir filmes, como sair para jantar. Walter convidou todos nós, inclusive as crianças, para ir com ele a um restaurante de um amigo dele, mas eu disse que não porque era muito caro. Não gosto desse tipo de lugar porque acho que é um desperdício de dinheiro e também não acho que as crianças iriam gostar. Eu insisti em ficar com as crianças e deixar os dois serem eles mesmos. Isso se tornou uma coisa regular e de certa forma é um bom negócio para mim porque Walter paga o jantar da minha esposa e ela não pode mais reclamar por eu não levá-la a restaurantes chiques. Como as noites de cinema e jantar se tornaram tão comuns, fiquei um pouco cansado do fardo de cuidar constantemente das meninas. Eu conversei com minha esposa e Walter sobre isso e ele explicou que geralmente não gosta de deixar suas filhas com babás. Ele diz que está muito confortável sabendo que eles estão sendo observados por um pai experiente como eu em vez de uma adolescente. Mesmo assim, ele concordou que era um fardo demais para mim e se ofereceu para começar a me pagar uma taxa padrão de babá toda vez que ele saísse com minha esposa. Achei que era uma abordagem justa para o problema, mas minha esposa era totalmente contra. Ela diz que eu não deveria ser pago para cuidar de minha própria filha nem das filhas de um amigo próximo de nossa família como Walter. Temos discutido sobre isso, mas ela insiste nessa noção e não está aberta a mudanças. Ela até fica brava toda vez que falo com ela sobre isso. Walter me prometeu que iria convencê-la, mas também não parece ter conseguido. Então, sou babaca por querer ser pago para cuidar das meninas? Próximo relato. Minha vizinha Karen pede meu computador emprestado para seu filho fazer um trabalho e ele o destruiu, então eu me vinguei.
Às 7h30 da manhã no sábado minha vizinha bateu na minha porta junto com seu filho que devia ter uns 11 anos. Os dois estavam com um sorriso daqueles falsos. Ela disse que o filho dela precisava de um computador emprestado para poder fazer um trabalho de escola. Bom, como não ia usar naquele dia pois ia sair, eu decidi emprestar o meu. Criei outro usuário sem permissão de administrador e emprestei a ele. Eles saíram. Mais tarde, quando cheguei em casa, ele disse que não havia terminado e só me entregou o notebook no outro dia. Iniciei ele para ver algumas coisas. Ele estava muito lerdo e os usuários bugados. Entrei na conta dele e ele havia baixado alguns jogos suspeitos e várias outras coisas. Tive que formatar meu notebook pois tinha um ransomware no meio e eu perdi todos os arquivos. Obviamente fui reclamar, mas minha mãe não entende nem a minha vizinha. Elas achavam que eu estava reclamando por besteira. Disse a ela que ele instalou vírus e jogos, mas ela ignorou e não aconteceu nada com o menino. Uma semana depois eles voltam na nossa casa pedindo outra vez emprestado. Eu criei outro usuário como tinha feito, só que eu programei uma tarefa para tocar o gemidão sem poder parar às 1h20 da manhã. Sabia que ele estava acordado pelos históricos do Windows. Fiquei acordado até lá para ouvir o estrago. Ouvi o áudio que programei e estava alto demais. A família inteira dele acordou. Eu coloquei uma task junto para abrir o site com X num vídeo e coloquei uma função para dar bloco no operador do mouse e do teclado. Ele tentou fechar o notebook, mas não houve tempo. A mãe dele já tinha visto. Eu ouvi cinto e chinelada e ele gritando. Prontamente a mãe dele veio em nossa casa na outra manhã devolver o computador. Curiosamente ele nunca mais pediu meu computador emprestado, mas não sei se exagerei ou fui muito mal por talvez ele não saber o que fez. Próximo relato. Peguei minha vizinha traindo o marido de 20 anos e contei a ele sobre isso. Costumo ficar acordado durante a noite e na segunda-feira passada peguei um homem saindo da casa do nosso vizinho às 5 da manhã. Isso aconteceu 3 dias seguidos. O marido dela é piloto, então ele está fora a maior parte do tempo e eu dei uma boa olhada no homem saindo de casa e não era o marido dela. Moro ao lado deles há 6 anos e o marido sempre foi super legal comigo. Ele até costumava me dar aulas de matemática antes de eu me formar no ensino médio e geralmente é um cara legal. Fiz um perfil falso no Facebook e mandei uma mensagem para ele sobre isso. Eu disse a ele que um homem estava saindo de casa todas as manhãs e que deveria perguntar à sua esposa sobre isso. Acontece que eu estava certo. Meu pai e ele são bons amigos, então ele confidenciou a meu pai esta noite. Ele disse a meu pai que havia confrontado sua esposa com mensagens alegando que ela estava traindo quando ele chegou em casa. Aparentemente ela rachou e contou tudo a ele. O marido a expulsou hoje cedo enquanto eu estava fora. Ela foi morar com a irmã que mora não muito longe. Ninguém sabe que fui eu quem contei a ele sobre isso e provavelmente vai continuar assim. Eu sei que deveria cuidar da minha vida, mas já fui traído em meu relacionamento anterior, então não suporto traidores e eu não me sinto nada mal pelo que fiz. Próximo relato. Minha filha nasceu, mas eu não sou o pai. Sou casado há 9 anos, ambos temos a mesma idade e nosso relacionamento sempre foi bom, nunca faltou nada em nenhum quesito. Temos uma vida muito boa tanto financeiramente quanto amorosa. Semana passada nossa filha nasceu, porém a menina não se parece comigo pois eu sou branco, tenho olhos azuis e cabelo loiro. Minha esposa é branca dos olhos azuis e cabelo castanho claro. E minha filha tem a pele morena, olhos castanhos e cabelos escuros cacheados. No primeiro momento que olhei para ela eu pensei, cadê minha filha? Essa menina não se parece nada comigo, e fiquei extremamente decepcionado. Eu sempre tive o sonho de ser pai, fiz vários planos do que comprar para ela, construí um quarto todo decorativo só para ela. Isso simplesmente me destruiu. Ainda não consigo acreditar que minha esposa pode ter me traído. Eu briguei e discuti muito com ela. Conversei sobre fazer o teste de DNA, ela ficou nervosa e me respondeu que nunca me traiu e jamais faria isso. Estou pensando em pedir divórcio o mais rápido possível e abandonar ela com essa menina que tenho plena certeza que não é minha. Farei isso com uma enorme dor no coração. Eu quase perdi a cabeça e fiz besteira. Mas eu consegui me conter perante essa situação. Estou escrevendo isso com lágrimas em meus olhos. Obrigado a quem ouviu até aqui meu desabafo. Próximo relato. Eu sou babaca por bater na cara da minha sobrinha de consideração? Há cerca de 2 meses a minha nora veio passar por um tempo aqui na minha casa que mora eu, meu irmão 1 e minha mãe. E junto com ela veio também meu irmão 2, meus 2 sobrinhos e a minha sobrinha de consideração porque ela é filha de outro cara. Nesses 2 meses que ela passou aqui a paz que a gente tinha acabou. A casa não ficava mais arrumada mesmo, eu e meu irmão arrumando todos os dias. Eu já não estava aguentando as indiretas e provocação. Depois de 2 meses acumulando a raiva, eu e meu irmão já estávamos bolando planos de como expulsar ou convencer ela de ir embora. Até um dia que eu estava de mau humor, ela entrou no meu quarto junto com meu sobrinho de 1 ano, abriu minha gaveta e mandou ele mexer.
Eu rapidamente me levantei da cama e fechei a gaveta e ela me deu um tapa afirmando que eu havia prendido o dedo dele na gaveta sendo que ele nem estava com a mão na gaveta. Eu por reflexo devolvi um tapa na cara dela. Então a minha nora que viu tudo começou a me xingar de tudo quanto é nome porque segundo ela filha dela só tinha me empurrado sendo que ela realmente tinha me dado um tapa. Logo em seguida disso ela finalmente ajuntou as coisas dela e foi embora. Eu sinceramente não me arrependo disso pois eu consegui descontar toda a minha raiva acumulada há 2 meses. A minha mãe não brigou nem me bateu. Ela disse que eu estava certo e que não era saco de pancada. Hoje em dia aqui em casa está tudo indo bem e eu nem lembro a última vez que eu vi a casa tão arrumada. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Eu sou babaca? Próximo relato. Prima Karen tentou nos obrigar a levar seus filhos em nossa viagem. A prima do meu namorado tem 4 filhos, cada um de seus filhos é a personificação da palavra malcriado. A referida prima se recusa a discipliná-los e constantemente dá desculpas por seu comportamento. Ela também julga muito nossa decisão de não ter filhos. Ela costuma fazer alguns comentários sarcásticos sobre mim insinuando que sou a véia egoísta que está privando meu namorado das alegrias de criar filhos. Por esses motivos e por seu comportamento geralmente intitulado meu namorado cortou relações com ela. No entanto, quando ele e eu visitamos a casa de seus pais 3 dias atrás para a comemoração do aniversário de seus pais nós a encontramos novamente. O pai do meu namorado insistiu para que ele usasse essa ocasião para consertar as pontes com a prima. Então nós dois tentamos ser legais e conversamos com ela. Durante nossa conversa meu namorado mencionou que partiríamos para Melbourne de férias em alguns dias. Com isso os olhos da prima brilharam e ela disse: "Nossa, isso parece muito divertido. Meu marido e eu não fomos a lugar nenhum desde nossa lua de mel." Ela reclamou um pouco mais sobre o quão difícil é para eles com 4 filhos, se eles pudessem pagar tais luxos e etc. Meu namorado provavelmente sentiu pena dela e sendo a alma gentil e generosa que ofereceu-se para pagar-lhes um fim de semana em um resort em uma estação montanhosa na Índia. A prima respondeu com o rosto enrugado: "Isso é legal, mas por que você não pode simplesmente nos levar para Melbourne com você?" Meu namorado, ficando um pouco irritado mas ainda paciente, respondeu: "Queremos passar algum tempo sozinhos juntos. Além disso encontraremos alguns amigos íntimos lá. E além disso, Mount Abu é um lugar lindo, seus filhos vão adorar." A prima no tom irritante de Karen: "Ainda não entendo por que você não pode nos levar para a Austrália. Você está sendo tão egoísta fazendo esta grande viagem e oferecendo à sua família uma escapadela de fim de semana barata." Então a mãe do meu namorado se envolveu na conversa: "Ele está fazendo uma oferta muito generosa. Pegue ou largue." A prima com a expressão que os idiotas usam quando pensam que tiveram uma ideia brilhante: "Já sei, por que meu marido e eu não vamos para Mount Abu e você pode levar nossos filhos para Melbourne? É uma ótima ideia. As crianças podem se divertir em Melbourne com vocês dois e meu marido e eu podemos desfrutar de um fim de semana tranquilo. Desta forma as crianças podem realmente passar algum tempo com o tio. Você nunca arranja tempo para eles." Meu namorado ficando um pouco mais bravo: "Estou oferecendo pela última vez, ou é fim de semana em Mount Abu ou nada. E por que diabos arruinaríamos nossas férias cuidando de seus filhos?" A prima então respondeu: "Como você pode dizer isso? Meus filhos são tão bem comportados, você vai se divertir muito passando tempo com eles. Além disso, meu marido e eu realmente precisaríamos de algum tempo juntos. Você e a garota tímida que se tornou atrevida não têm nenhuma responsabilidade. Você não tem ideia de como é difícil criar 4 filhos. Você pode pagar esta viagem. Não vejo por que você não vai compartilhar com a família." Meu namorado: "Mais uma palavra e você perderá minha oferta para o Mount Abu." Ao ouvir isso a prima ficou quieta e todos nós jantamos juntos e ela estava misericordiosamente tranquila. Você pensaria que isso seria o fim, mas não, tínhamos subestimado seriamente sua dedicação à sua carinidade. Esta manhã a prima apareceu no meu apartamento com as crianças a tiracolo. Fiquei chocada ao vê-la, é claro, e perguntei se algo estava errado. Ela sorriu e disse: "Só estou aqui para deixar as crianças. Vocês vão viajar hoje à noite, certo?" Depois de um segundo para me recuperar do choque perguntei: "Você caiu e bateu com a cabeça em alguma coisa? Dissemos que não levaríamos seus filhos conosco. Que parte disso você não entendeu?" Ela então tentou me convencer de que meu namorado ligou para ela mais cedo e concordou em levar seus filhos. Eu sabia que isso era besteira. A então prima ficou furiosa e perguntou se eu iria quebrar o coração dos filhos dela. Por que eu quebraria nossa promessa? E como eu e meu namorado poderíamos ser tão frios?
Liguei para meu namorado e depois de contar a ele o que estava acontecendo liguei o viva voz. Meu namorado começou a repreendê-la brutalmente, dizendo que ele não pagaria mais pela escapadela de fim de semana e que esse é exatamente o tipo de comportamento que o fez cortar os laços com ela. Ela tentou falar mas ele não deixou, então a prima pegou os filhos e saiu furiosa. Meu namorado e eu estamos rindo disso e ainda estamos nos perguntando o que a fez pensar que esse plano funcionaria. Próximo relato. Meu marido começou a agir de forma estranha após o anúncio da gravidez de minha irmã. Meu marido e eu estávamos na casa dos meus pais para jantar, tudo estava indo bem, estávamos conversando, rindo e comendo, mas assim que minha irmã se levantou e anunciou sua gravidez, percebi a princípio que meu marido ficou quieto, não se levantou para parabenizá-la como o resto de nós e apenas continuou olhando para ela ou em sua direção. Eu perguntei repetidamente se ele estava bem e ele resmungou sobre se sentir um pouco enjoado. Isso foi estranho porque ele estava perfeitamente bem naquele dia. Literalmente momentos depois ele começou a vomitar, ele se sentou no chão do banheiro perto do vaso sanitário apenas olhando para baixo e se recusando a me deixar ajudá-lo a lavar o rosto. Continuei perguntando se ele estava bem mas sem resposta. Minha família estava preocupada com ele e eu tive que levá-lo para casa. Eu verifiquei sua temperatura e pressão arterial mas tudo estava normal. Ainda é um completo silêncio da parte dele. Ele foi dormir pouco depois e no início da manhã às 5h30, acordei com o som dele chorando no chuveiro. Eu corri para perguntar se ele estava bem, mas ainda sem resposta além de me dizer que ele precisava de 1 minuto consigo mesmo. Quase perdi o controle exigindo que ele explicasse o que estava acontecendo e ele me disse que estava apenas se sentindo sobrecarregado. Ele não é do tipo que fica estressado com o trabalho ou qualquer coisa do tipo. Isso é tão estranho e fora do normal dele. Ele se vestiu e saiu mas se recusou a falar sobre isso. Não posso deixar de sentir que essa reação foi desencadeada pelo anúncio da gravidez da minha irmã, já que tudo começou logo depois que ela fez isso. O que me faz sentir tão mal é o fato de que minha irmã uma vez deu a entender que meu marido era o tipo dela e esperava conseguir alguém como ele. Ela tem um namorado aliás. Isso pode não ser nada, mas não consigo me livrar desse sentimento estranho sobre o que aconteceu. Próximo relato. Karen pegou o meu telefone no avião. Eu estava em um voo de 6 horas há alguns anos. Eu estava no assento da janela e havia uma criança fofa de 5 anos no meio e sua mãe Karen no corredor. Antes de decolar ela olha para mim e diz: "Espero que você tenha uma bexiga grande porque não vamos ficar nos movendo." Eu não respondi nada e fui mexer no meu celular. Baixei vários programas da Netflix e especiais de comédia para me manter ocupado. Coloquei meus fones de ouvido com fio e me acomodei para fechar os olhos e relaxar ouvindo algo. Um pouco depois sinto meus fones de ouvido sendo arrancados de minhas orelhas. Eu olho e vejo que Karen está com meu telefone em suas mãos tentando desbloqueá-lo. Claro que eu fiquei tipo: "O que você está fazendo? Devolva isso." Ela apenas disse que eu estava dormindo e eu não precisava do meu celular, mas seu filho estava entediado e precisava. A propósito, o filho dela estava colorindo em seu livro de colorir e parecia bastante contente, e a companhia aérea tem telas de cinema nos encostos dos assentos, mas acho que ela não quis pagar por fones de ouvido. Ela começou a segurar o telefone longe de mim no corredor e dizendo que eu precisava deixar o filho dela usar porque ele estava entediado. Ela ficou barulhenta e um comissário de bordo se aproximou. Ela me dedurava que eu não estava compartilhando meu telefone. Ela não parava de gritar com o atendente sobre o quão veia eu sou e como minha mãe deveria ter vergonha por criar uma idiota. Felizmente o voo não estava completamente cheio então ela os mudou de assento. Mas a aeromoça teve que arrancar o telefone de sua garra e ameaçar que a polícia a esperasse para prendê-la se ela não fosse com ela. Eles foram substituídos por uma mulher adorável que acabou de ler seu livro e me deixou com meu Netflix pelo resto do voo. Pobre garoto, ele parecia muito doce. Fim dos relatos. Deixe seu like no vídeo e assista mais clicando em um dos vídeos que estão aparecendo agora.